Boa tarde, pessoal. Bom, a gente vai dar continuidade então ao nosso assunto, certo? Da parte de teoria de grupos, ok? E na última aula que nós tivemos, o assunto nós paramos na parte lá do grupo das permutações de N números, no caso, né? Que a gente pode falar de N elementos, mas a gente se limitou a falar no caso de quando eu tenho um conjunto com N números naturais, certo? Que aí no caso era o conjunto de todas as funções, né? A gente pegou aquele exemplo lá do conjunto de todas as funções de R em R ou de um conjunto A num conjunto B, melhor dizendo, tá? E aí quando a gente tem o caso em que o A é igual ao B, que é igual aos N primeiros números naturais, a gente tem o conjunto da permutação de N elementos, tá? No caso, todas as funções desse conjunto formado de 1 até N e 1 até N que são objetivas, tá bom? E aí, a gente vai agora falar mais um pouco dele, tá? Porque nós mostramos na última aula que esse grupo, ele é esse conjunto com a operação de composição, ele é um grupo não comutativo, tá? E aí agora a gente vai falar mais um pouco sobre ele, certo? Nós vimos também que o Sn tem, em termos de elementos, ele tem n fatorial elementos, né? Porque essencialmente o que essas funções fazem é permutar a posição dos elementos do conjunto 1 até n, tá bom? E aí o que a gente vai agora é pegar um exemplo mais específico para trabalhar um pouco com ele, tá? Então aí nesse exemplo 1, a gente vai considerar o S3, certo? Antes disso, só para uma forma da gente simbolizar essas funções de uma maneira bem prática para se trabalhar, é dessa forma aqui, tá? Então, um elemento de Sn, a gente vai usualmente denotar dessa forma. Vai ser uma função f, que a gente vai denotar por esse parêntese, onde na primeira linha aqui a gente coloca os números de 1 até n, e aqui embaixo os valores funcionais dos números correspondentes, ou seja, aqui é o f de 1, f de 2 até o f de n, tá bom? Então, no exemplo 1, a gente vai pegar o S3, que aí a gente já sabe que ele vai ter, no caso, 6 elementos, tá? E esses elementos, eles são essencialmente todas as possíveis combinações que esses valores aqui de f, aplicado no caso no 1, no 2 e no 3, podem assumir. Então, por exemplo, no caso da identidade, o E é a função identidade, então eu tenho aqui 1, 2, 3, então aqui isso quer dizer nessa notação que o f de 1 é 1, o f de 2 é 2 e o f de 3 é 3, tá? Aí no caso, o F1, então todas as outras, como é que a gente vai obtendo? Fazendo as permutações desses 3 elementos aqui. Então no caso do F1, eu mantive o 3 fixo e variei aqui, permutei 1 com 2, tá? Então no caso aqui o F1, o F de 1 é 2, o F de 2 é 1 e o F de 3 é 3, certo? E seguindo esse raciocínio, aí no caso do F de 2 agora, eu vou fixar 1 aqui, permutar o 3 com 2, o F de 3 vai ser aqui 1, 2, 3, aqui 3, 2, 1, né? O F4 vai ser 1, 2, 3, aí o F de 1 é 2, o F2 é 3, o F de 3 é 1, e o F5, 1, 2, 3, e aqui embaixo o F de 1 é 3, o F de 2 é 1 e o F de 3 é 2, tá? Então nós temos justamente os 6 elementos que a gente já sabia de imediato que esse conjunto teria. Aí, obviamente, pelo fato da gente já saber que o S3 com a composição de funções é um grupo, surge naturalmente a pergunta: onde estão os inversos de cada elemento? Porque aqui a gente calculou esses elementos a partir das permutações dos elementos, né, daqui do 1, do 2 e do 3, tá? E onde é que estão os elementos inversos de cada um desses camaradas? Porque a gente pensa, bom, tem os 6, e quem são os outros elementos? Os inversos. Por que eles não aparecem aí? Então a gente tem mais do que 6 elementos? A resposta é não. É porque, na verdade, os elementos inversos de cada um desses camaradas já são um desses elementos aqui, tá? Então é como eu coloquei aqui, ó, basta observar que o elemento inverso de cada FI pertencente a S3, com esse variando de 1 até 3, é a função inversa de FI, ou seja, vai ser FI a menos 1. Lembrando que essas FI são objetivas, né? Então elas possuem inversa. Aí, claro, como isso implica que quando a gente pega cada FI e compõe com esse FI a menos 1, isso dá identidade, dá o elemento neutro, que no caso é sem identidade, então a gente vai ter a partir dos elementos acima desses camaradas aqui, os inversos, certo? Aí como é que funciona, pessoal,
o processo para encontrar esses camaradas aqui. Então é o seguinte, ó, por exemplo, o F1 a menos 1, como é que eu encontro? Eu vou pegando cada uma dessas, eu tenho aqui o F1, né? Aí eu vou pegando cada uma dessas funções aqui e vou fazendo a composição de F1 com essa função. Até que eu obtenha que para alguma dessas composições eu obtenha quem? A identidade. Então essa função para a qual eu obter esse resultado, né, que essa igualdade aqui vai dar a identidade, quando eu pego aqui F1 e saio compondo com cada uma dessas, aí eu vou ter então que essa função que eu encontrei é o inverso, até porque a gente sabe que o inverso quando existe ele é único, né? Então, a partir daí a gente vai obter o seguinte, ó, no caso do F1 a menos 1, basta a gente ver que se eu pegar, quando eu for fazendo aqui o processo, né, se eu pegar a própria F1, né, então a gente vai observando, ó, por exemplo, se eu pegar F1 e F2 e fizer aqui a composição, eu pego o F1 e no caso do F1 a menos 1 eu coloco o F2. Se o F2 for o inverso do F1, então a composição tem que dar a identidade, ou seja, quando eu faço isso composto com isso, tem que dar isso aqui. Aí como é que funciona, né, o dispositivo prático? No lugar do F1 você bota essa expressão, tá? No lugar do F1, do F2 você bota isso aqui. Aí como é que funciona? Você faz o seguinte, ó, como a composição ela primeiro funciona, a gente olha qual é o valor funcional que essa função tome, um certo valor, aí depois o resultado é que a gente calcula essa, né? Então o que é que você faz, ó? A minha inversa, eu vou calcular o valor dela no 1, no 2 e no 3. Então, para ela funcionar isso aqui como uma identidade, o resultado tem que ser o quê? O f de 1 tem que ser 1, essa composição no 1 tem que ser 1, no 2 tem que ser 2, no 3 tem que ser 3, tá? Então, ó, coloca no lugar do F1 aqui isso, no lugar aqui do outro que eu estou fazendo para ver se é o candidato, quem é o candidato ao F1 a menos 1, bota isso aqui, aí faz a conta, ó. Então, primeiro eu vou calcular essa expressão no 1. Então, primeiro eu vou ter que calcular o F2 no 1. O F2 no 1 dá quanto? 1. Então, beleza. Aí lá, no caso agora, eu vou calcular... Então, o resultado disso aqui, do F2 no 1, é 1. Então, agora eu vou calcular F1 no 1. Bom, F1 no 1 dá 2. Não é? Então, a gente já vê que não dá certo. Por quê? Porque para dar identidade, quando eu fizesse essa composição aqui... Cadê? Quando eu fizesse essa composição aqui no 1, teria que dar 1 para funcionar como uma identidade, né? Mas não é o que está acontecendo, ó, porque isso aqui, o F2 no lugar disso aqui, calculado no 1, dá 1. Mas, por sua vez, o F1 calculado no 1 é 2. Então, já não é. Aí você faz a mesma coisa para os demais. Se para alguma composição, para algum dos números, quando você faz essa composição nesse camarada, não dele mesmo, fazendo esse mesmo processo, então já não é o inverso. Mas aí veja, ó, se eu fizer agora pegar agora o próprio F1, né, que naturalmente você ia pegar primeiro a identidade, o F1, F2, o F3, o F4, o F5, testar todos até para ver qual deles satisfaz isso. Mas se eu pegar esse camarada aqui como sendo o próprio F1, aí aqui eu vou vestir no lugar disso aqui. Lembrando que nesse nosso caso o I é 1, tá? Aí vai ser, ó, F1 e aqui o F1 também. Então, ó, eu vou primeiro calcular esse camarada no 1, que dá 2. E depois o F1, resultado disso, que é o próprio. Então, isso aqui calculado no 1 dá 2. Aí eu vou calcular o F1 no 2, que dá 1. Então, o F de 1 nesse caso deu o próprio 1, tá? Porque primeiro eu calculei no lugar, colocando isso aqui, certo? Deixa eu só, me deem só um instante aqui, que eu vou pegar uma folha que esteja limpa. Só um momento, tá? Ó, porque o que eu quero falar naquela expressão lá é o seguinte, ó. Por exemplo, eu quero calcular lá para o 1. Então, eu vou pegar aqui... Peraí, pessoal. F1, bola, F1 no 1, não é? Aí isso aqui, ó, vai ser igual a F1 composto com F1 de 1. Aí isso é igual a F1. Aí lá naquela folha que eu olhei, ó, a gente tava olhando, o F1 de 1 é 2. Então aqui, ó, vai ficar
2, certo? Só que isso aqui é quanto? 1, certo? Então, ó, o F1 composto com F1 no 1 deu 1, então funcionou como a identidade. Quando a gente fizer a conta para os outros, certo? Voltando aqui, então, o F1, e quando eu fizer agora isso aqui, ó, no 2, vai ficar F1 no 2 é 1, e aí o F1 calculado no 1 é 2. Então, essa composição no 2, o valor dela dá 2, funciona como a identidade também. E por último, F1 no 3 é 3, então vai ficar aqui F1 de 3, que também é 3. Então, funcionou como a identidade. Portanto, nesse caso, o inverso do F1 é o próprio F1, tá? E aí, fazendo esse mesmo processo, certo? Vocês tentem fazer essa conta, porque aí eu botei só os resultados aqui, mas é só fazer a conta do mesmo jeito. Se alguém não entender, depois me pergunta, tá? Lá no nosso grupo, que aí eu tiro a dúvida, mas eu acho que ficou bem esclarecido. Então, no caso do o F2, o inverso dele vai ser a própria função F2, então o F2 é menos 1 é o próprio F2, tá? No caso do F3, é o próprio F3. No caso do F4, o inverso dele é a inversa do F5. O inverso do F5 é o F4, tá? E o elemento inverso do F5... Não, estou falando errado, desculpa, isso é assim. O F3A-1 é o próprio F3, o F4A-1 é o F5 e o F5A-1 é o F4, tá? Então aí fica respondida a pergunta. Os elementos inversos, eles já aparecem naqueles elementos que a gente encontrou. Só tinha que a gente observar quem era o inverso de quem, tá bom? Então com isso a gente tem essa informação aí sobre o grupo S3, tá bom? Aí, agora, os exemplos que a gente vai falar nessa aula, pessoal, todos são exemplos relacionados com aquele grupo lá de todas as funções que a gente comentou, né? A gente pegava o conjunto, todas as funções de um conjunto A num conjunto B com a composição, isso era um grupo, tá? Então, a gente também agora está falando sobre... Desculpa, foi mal, pessoal. Tive o flash aqui sem querer. Então a gente estava falando sobre esse grupo inicialmente. Então agora essencialmente o que a gente está fazendo é falando de uns exemplos mais particulares dentro desse mais geral, tá? Então o outro agora que a gente vai falar é o conjunto de todas as retas no plano com coeficiente angular não nulo, certo? Então uma reta, a gente sabe que uma reta ela pode ser descrita por uma função, né? Uma forma de descrever uma reta é pela equação do tipo y igual a x mais b, onde O é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear da reta, tá? Então, como a gente pode ver isso como uma função, então no caso aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai considerar esse conjunto de retas no plano, só que com coeficiente angular não nulo. Ou seja, a gente está desconsiderando o caso em que eu tenho as retas que são paralelas o eixo x, tá? Que seria o caso aqui desse nosso termo C igual a zero, tá bom? Então, a gente vai considerar G como sendo formado todas as funções de R em R, tal que f de x é ax mais b, A e B reais e o A diferente de zero, tá? Então, se a gente pegar... Primeira coisa, vamos definir uma operação fechada nesse conjunto, que vai ser a composição, certo? Novamente, se eu pego duas funções, f de x igual a x mais b, g de x igual a cx mais d, que são elementos de G, então eu vou ter que a composição das duas, que é isso aqui, vai dar isso, né? Porque aí eu vou fazer f composto com g, quer dizer que onde tem x, onde eu estou pegando na f x, eu vou colocar g de x, que é isso aqui. Então dá essa expressão. Desenvolvendo esse produto e agrupando os termos semelhantes, eu vou ficar com AC vezes x mais AD mais B. E como essas duas funções estão em G, isso quer dizer o quê? O coeficiente angular delas é diferente de zero. Então, o A é diferente de zero e o C é diferente de zero. Portanto, o A vezes C é diferente de zero. Então, o resultado dessa composição ainda é uma reta que também tem a propriedade do coeficiente angular dela ser diferente de zero. Então, ainda a gente tem um elemento de G, certo? F bola G pertence a G. E aí, dessa forma, a composição é uma operação fechada em G, tá?
tá? Bom, veja que a identidade, a função identidade de x igual a x pertence a g, porque o coeficiente angular aqui no caso é 1, que é diferente de 0, tá? Então a função identidade é o nosso elemento neutro. E para toda f em g, a gente tem que se... eu tenho uma função g, uma outra reta que está em g, tá? E eu tenho que essa composição eu quero que dê identidade, tá? Ou seja, eu pego f bola g em x, isso dá identidade. Isso implica que eu vou ter essa igualdade, porque eu quero descobrir justamente quem vai ser essa função g que tem essa propriedade, tá? Então, tomando o f e g como acima, se eu quero que essa composição dê a identidade, né, dê o próprio x, aí eu vou ter que isso aqui vai dar igual a x, como a gente tem uma igualdade aqui de polinômios, olhando para essas expressões como polinômios, eu vou ter o quê? Que os coeficientes dos termos de mesmo grau têm que ser iguais. Então, AC tem que ser 1 e A mais D, A vezes D mais B é 0, tá? Porque o termo independente aqui é 0. Então, como eu já tenho, eu peguei um AF e quero achar um G que satisfaz isso. Então, quem eu tenho a priori é o valor do A e o valor do B, porque eu estou pegando a minha F e fixando, né? Então, como eu tenho quem é o A, o C eu vou achar em função do A e o D, né? O C seria a princípio função do A e do B e o D seria em função do A e do B também. Então, nesse caso aqui, como nessa igualdade eu já sei quem é o A, eu tenho que o C é 1 sobre A. E aqui, como eu já tenho quem é o A e o B, eu vou isolar o D. Então, o D vai ser menos B sobre A, certo? Como o AF eu estou pegando em G, esse A ele é diferente de 0. Então, aqui eu tenho que esse C existe, porque isso aqui é diferente de 0. E aqui pode ser 0, porque o B pode ser 0, mas o C é diferente de 0, tá? Então, eu tenho que a minha G de X, que vai satisfazer isso, para cada F em G, vai existir uma G, uma reta G em G, tal que quando eu faço F bola G, isso dá identidade. E a G ela é dada, então, desde que eu tome a G dessa forma. Tá? É claro que a composição no outro sentido, se a gente for fazer a conta, vai dar o mesmo resultado, certo? Fica até como exercício aí, façam a conta no outro sentido, porque tem que acontecer, para poder ser inverso tem que F bola G tem que dar identidade e G bola F também, mas é o que vai acontecer. Assim como lá no caso também do grupo S3, eu fiz a composição só no sentido, mas se vocês fizerem no outro também vai dar certo, tá bom? Então a gente já tem com isso que essa operação ela é fechada, né? Pegando esse conjunto G aqui, a composição com essa propriedade, a composição é uma operação fechada, né? Existe um elemento que é o elemento neutro, tá? Porque também, obviamente, se eu fizer a composição de cada f com a função i de x igual a isso aqui, isso vai dar a própria f. Então, isso aqui funciona como a identidade do nosso conjunto, com essa operação. E para cada elemento a gente mostrou que existe o inverso. Além disso, a operação de composição ela já é associativa. Então, a gente tem com isso que G, né, com essa... Tá? Então, G vai pertencer àquele G lá que a gente encontrou, ele é um elemento de G. E também, como obviamente se a gente fizer a composição no outro sentido da identidade, a gente conclui que esse G é o inverso do nosso F, o elemento inverso de F, que é a função inversa, né, nesse caso também. Portanto, tendo em vista que a composição ela é associativa, a gente tem que G com a operação de composição é um grupo que é não abeliano, porque a composição em geral é uma operação não comutativa. Então eu vou ter um exemplo até novamente para reforçar isso. Se eu pegar dois elementos que estão lá em G quaisquer, nem sempre a composição dos dois vai ser a mesma quando eu mudo o sentido, né, a ordem. Então, por exemplo, se eu pego F igual a isso aqui e G igual a isso aqui são elementos do lado do conjunto G, porque os coeficientes angulares são diferentes de 0. E aí, se a gente fizer F bola G de x, vai dar 2x menos 3, e G bola F de x, aplicado em x dá 2x menos 1. Então, a operação é não comutativa, né? E, ademais, a gente tem que G ele é um conjunto infinito. Ou seja, a gente tem infinitas retas que pertencem a esse conjunto, porque como a característica lá para um elemento pertencer é que esse camaradinho que multiplica o x é diferente de 0, e ele é um número real, a gente tem infinitas possibilidades de escolha, né? Bom, tem mais um exemplo, tá? Que é para a gente finalizar, que agora é o seguinte: você tem A com a soma e o produto, um anel, e G ele vai ser o conjunto de todos os automorfismos de A, ou seja, de todas as funções
de A em A que são bijetivas e são homomorfismos, tá? Então, novamente, a gente vai tentar dar para esse conjunto uma estrutura de grupo. Então, sempre quando a gente fala em função, pessoal, um conjunto de funções, a tentativa mais natural de operação para mostrar que essa operação é fechada com relação àquele conjunto, dos elementos do conjunto, é a composição. Então, no caso aqui, a gente tem G, é o conjunto dos automorfismos, aí a gente vai pegar a composição, considerar novamente, tá? Ela é uma operação fechada em G, aí a gente vai mostrar. Para que ela seja fechada em G, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que mostrar que quando eu componho dois elementos de G, o resultado ainda é um elemento de G. Ou seja, eu tenho que mostrar que se eu pego dois homomorfismos, a composição deles é um homomorfismo, tá? E que além disso, a composição de funções bijetivas também é uma função bijetiva, para que ele seja um homomorfismo, f bola G, e uma função bijetiva para ser justamente um automorfismo, tá? Então vamos lá. Pega dois elementos de G e dois números reais, A e B, tá? Então, quando eu fizer, para mostrar que é um homomorfismo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar f bola G aplicado em A mais B e mostrar que isso é o quê? F bola G de A mais F bola G de B, tá? Bom, aí, essencialmente eu tenho então isso aqui, eu começo por esse lado, isso aqui vai ser igual por definição a isso, né? Só que observe, a função G e F pertencem a G, então são homomorfismos, então isso aqui é o mesmo que ter isso, tá? Então a gente vai usar as propriedades para tentar com isso ver se a gente chega no que nós desejamos. Dá isso aqui, mas por outro lado, como G de A e G de B são elementos de A, porque a F e a G são funções de A em A. Então, se eu pego A e calculo G de A, que esse A estando em A, G de A também vai estar em A. Tá? Então, G de A está em A, G de B está em A. Então, eu estou aplicando F numa soma de dois elementos de A. Como o F pertence a G, é um homomorfismo, isso aqui vai ser F aplicado em G de A, mais F aplicado em G de B, que vai ser igual a F bola G de A, por sua vez, por definição, né? E isso aqui é F bola G de B. Então, beleza, a primeira propriedade já mostramos. E aí, da mesma forma, a gente também tem que isso aqui, quando eu pego F bola G e aplico isso no produto, isso é F bola G de A, vezes F bola G de B. É só aqui nessa conta onde nós fizemos, substituir onde tem o mais por vezes e usar o mesmo argumento, tá? Então, com isso a gente tem que F bola G pertence a G, tá bom? Bom, agora, é claro que a identidade em A é um elemento de G, porque a função identidade a gente viu que é o exemplo mais simples de homomorfismo e também de função bijetiva, tá? E para cada F na verdade, assim, agora é claro que isso aqui é verdade, tá? Porque o que a gente já vai fazer é mostrar que para cada F existe um elemento inverso que também está em G. Então, para cada F em G, vai existir um elemento, uma função, um homomorfismo, né? Aliás, desculpa. Para cada F em G, como o F em particular é bijetivo, vai existir uma função G de A em A, tal que F bola G igual a G bola F é igual a identidade em A, certo? Porque F, como é uma bijeção, vai existir a inversa. O G é a inversa, tá? Que eu poderia ter botado F a menos 1, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai mostrar que essa G, ela é um homomorfismo, tá? Porque como ela já é uma função que é a inversa da f, G também é uma função bijetiva, né? Toda função que é bijetiva, existe a inversa e a inversa também é bijetiva, tá? Então, eu vou pegar dois elementos, vou chamar de x' e y' em A. Como f é bijetiva, vão existir elementos em A, tal que f de x é esse x' e f de y é esse y'. É como se lá na minha f você estivesse escolhendo um x' e um y' no contradomínio, tá? Então, como f é bijetiva, vai existir um x e um y no domínio, que são o mesmo conjunto, tal que f de x é x' e f de y é y', certo? Então, se eu aplicar nessas duas igualdades em ambos os lados a g, vai dar o quê? G de x' igual a g de f de x, só que g de f de x é quem? X, por conta de que essas duas composições, né? Qualquer uma delas aplicada em um x, como é a identidade, dá o próprio x. E g aplicado em y', aplicando aqui,
Então, G de Y', do outro lado fica G de F de Y, que é também igual a Y. Né? Daí, aqui, essa composição é a identidade. Então, daí... Só um momento. Aí a gente vai mostrar agora, então, que essa informação aí é para a gente usar para mostrar agora que... Usando essas informações, a gente vai mostrar agora que a G é também um homomorfismo, tá? Então, ó, quando eu pego G, certo? Aplicado em x', mas... Por que eu estou pegando nesse x' e nesse y'? Foi como eu disse. Vocês podem pensar lá que, no caso, o x' e o y' eu peguei no contradomínio da f para poder ter aquelas duas igualdades. Como na inversa muda a ordem, né? Quem é o contradomínio passa a ser o domínio. Então, se o x' e o y' estavam no contradomínio da f, ele vai estar no domínio da g, certo? Então, quando eu calculo, até para fazer sentido essa conta, né? Porque para eu poder calcular g num certo x' no y', esses camaradas aqui, eles têm que estar onde? Tem que estar no contradomínio da f, ou seja, eles têm que ser a imagem pela f de algum elemento lá de A. Então, g de x' mais y' vai ser g, aí o x' era quem? F de x e aqui f de y, tá? Então, isso vai ser G. Aí, olha só. Eu vou usar o fato de que F é um homomorfismo para escrever isso dessa forma, tá bom? Então, vai ficar G aplicado em F dessa soma. Como G bola F é a identidade, G bola F de x mais y dá o quê? X mais y. Só que x é quem? G de x' e y é G de y', tá? E para o produto, aí quando eu faço no produto, vai ficar isso aqui. F é um homomorfismo, então F de x vezes F de y dá isso aqui. E, de novo, a composição funciona como a identidade. Então, vai dar igual a esse produto aqui. Então, aí fica provado com isso que G pertence a G. Apesar de que eu não escrevi aqui, mas é como eu disse. Porque, além de ser um homomorfismo, ela é bijetiva, porque é a inversa de uma... É a inversa, né, de uma função que é bijetiva. Quer dizer, só... inversa bilateral, né? Tá? Então, com isso a gente tem que G, com a composição, também é um grupo que, obviamente, não é abeliano. Então, quer dizer, o conjunto formado por todos os automorfismos de um anel nele mesmo, com a composição, isso ainda é... Isso nos dá um outro exemplo de grupo, tá? Aqui, pessoal, vocês podiam ter feito essa conta diretamente sem ter observado aquilo que eu falei inicialmente. Era só ter em mente o seguinte, que quando você calcula isso aqui, ó, aí você ia ter que observar, mas para eu usar... Alguma informação do que eu tenho seria o fato de que, para eu calcular isso aqui, como eu não posso usar nenhum fato para separar essa soma, você teria que lembrar que isso aqui é a imagem de f de alguém, e aqui é a imagem pela f de alguém, aí chegaria nisso e daria a mesma coisa, tá bom? Pronto, aí eu vou fazer assim, eu vou encerrar por aqui, tá? Ficou faltando mais uma coisa para ser falado, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar e tão logo quanto eu posso eu mando o restante do que eu tinha preparado para essa aula, tá bom? Então, bom estudo aí para vocês e até a próxima.